Graça e paz, meus irmãos. Hoje, 26 de dezembro do ano 2019, vamos ler a palavra de Deus em Romanos 8, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para todos aqueles que são fiéis a Deus, para todos os cristãos que andam conforme o Espírito. Paulo está dizendo aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O verdadeiro cristão, o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, ele não faz a vontade da carne. Ele luta contra a carne, é uma luta constante. Ele pode até pecar, porque nós estamos sujeitos ao pecado. Mas Deus, ele vê esta luta. Existem dois tipos de cristão nesses últimos dias. Existe um grupo de cristão que anda segundo a carne, ele não está nem aí. É aquele chamado crente relaxado. Ele não se importa com a sua maneira de viver, ele não se importa. Ele vive segundo o curso desse mundo. Tais cristãos estão andando segundo a carne. Mas os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra, e nós sabemos que o arrebatamento ele vai vir, né? O arrebatamento ele vai vir, vai pegar muita gente de surpresa. Será um arrebatamento antes da grande tribulação, ou seja, um arrebatamento pré-tribulacionista, para uma igreja fiel. A igreja fiel, ela será guardada antes que venha a tribulação. Ela será retirada dessa terra. Então, o arrebatamento, ele é exatamente o livramento para a igreja fiel, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós abrimos no livro de Gálatas, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 17, Paulo vai enumerar as obras da carne e as obras do Espírito. Crentes que andam segundo a carne não vão herdar o reino de Deus. Então eu quero ler aqui para vocês uma coisa interessante que eu encontrei aqui nesse texto, que diz assim, Gálatas 5, versículo 17 em diante, meus irmãos. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estejais debaixo da lei. Aí Paulo, no versículo 19, ele vai enumerar as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Eu gostaria que você pegasse agora um lápis ou uma caneta e anotasse aí para você ver. Que coisa interessante isso aqui. Ou seja, as pessoas que andam na carne, as obras da carne. Paulo fala que os que andam na carne não herdarão o reino de Deus. As obras da carne são adultério. Primeiro ponto aí, adultério. O que é adultério? Adultério, ele é um relacionamento sexual entre uma pessoa que é casada com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Isso é adultério. Mas existem outros tipos de adultério também. Existe crentes adultério, que adultera a gasolina, adultera o leite, ele coloca água no leite, ele adultera o arroz, o feijão. Então isso também chama-se adultério, quando você muda a característica de um produto. Isso também é adultério. Os tais não herdarão o reino de Deus. Então o primeiro ponto, adultério, fornicação. O ponto 2 aí é fornicação. Fornicação é todo relacionamento sexual
entre pessoas solteiras, pessoas que não são casadas. Isso chama-se fornicação. É o chamado amigados, amigamento, amaziados. Isso aí é fornicação. É o segundo ponto aí. Impureza. Impureza é o terceiro ponto. Lascívia é o quarto ponto. Idolatria, o quinto ponto. E feitiçaria, o sexto ponto. Então anota aí, já temos uma casa de 6 aí. Depois nós temos inimizade, é o sétimo ponto. Porfia é o oitavo ponto. E emulações é o 9º ponto. Iras, o 10º ponto. Peleja, o 11º ponto. Dissensões, 12º ponto. Então temos outra casa de 6. Aí vem a terceira casa, heresias. Heresias. Quem prega a heresia não vai herdar o reino de Deus. Está escrito no versículo 21. Heresias. Tem muita gente pregando heresia aí, distorcendo a palavra de Deus. Meu irmão, nenhum de vós quereis ser mestre, porque vai receber mais duro juízo. Não pense você que prega a heresia, que você vai escapar do juízo de Deus, não. Então heresia é o 13º ponto. Inveja é o 14º ponto. Homicídio é o 15º ponto. Bebedice é o 16º. Glutonaria é o 17º. Quantos crentes que praticaram bebedice e glutonaria nesse fim de ano? E aí Paulo fecha dizendo assim: coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, Paulo, ele enumera 18 características dos homens carnais. 18 características. Quando você pega 18 e você divide por 3, dá 3 casas de 6. 666, meu irmão. Ou seja, é o número da trindade satânica, o número do dragão, da besta do mar e da besta da terra. 666 aí é uma trindade satânica aí, em pessoas que vivem segundo a carne. E tem muitos crentes vivendo segundo a carne. O interessante, meus irmãos, que quando você vai para o outro texto paralelo, muito interessante isso. Então essas tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Quando você vai para o texto paralelo, lá de 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo. Olha que coisa interessantíssima isso aqui. Vamos para 2 Timóteo, capítulo 3 agora. Vai ser a mesma coisa aqui de Gálatas 5, 19. Em Gálatas 5,19 são 18 características de pessoas que andam segundo a carne. 18 dividido por 3 dá 3 casas de 6, 666. E em 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo capítulo 3, vai acontecer a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos para lá então. 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então vamos enumerar aí, pega um lápis aí, uma caneta e anote. Porque haverá homens amantes de si mesmos, primeiro ponto. Segundo ponto, avarentos. Terceiro ponto, presunçosos. Quarto ponto, soberbos. Quinto ponto, blasfemos. E o sexto ponto, desobediente a pais e mães. Então aí nós já temos a primeira casa de 6. Depois vem ingratos. Sétimo ponto. Profano, 8º ponto. Sem afeto natural, 9º ponto. Irreconciliáveis, 10º ponto. Caluniadores, 11º ponto. Incontinentes, 12º ponto. Ou seja, já temos 2 casas de 6 aí. Depois vem cruéis, 13º ponto. Sem amor para com os bons, 14º ponto. Traidores, 15º ponto. Obstinados, 16º ponto. Orgulhosos, 17º. E Paulo fecha o último aí, 18º. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, amigos dos prazeres carnais. 18 características dos homens dos últimos dias. 18 dividido por 3, 666. 666. 3 casas de 6, meus irmãos.
Aí Paulo resume no versículo 5, dizendo assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses afasta-te. Então, meus irmãos, é os últimos dias. Quem anda no Espírito não há condenação. O interessante é que Satanás, ele sempre quer estar na frente de Deus. Satanás, ele quer dar um passo além de Deus. Quando nós observamos, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, no primeiro texto, nós vemos 18 características das obras da carne. Gálatas 5, 19, 20 e 21. Mas quando você vê o versículo 22, aí você vai ver que as obras do Espírito é só 9. Ou seja, as obras da carne é 18, ou seja, o dobro. Ou seja, Satanás, ele quer estar na frente de Deus. Então Paulo vai falar agora no versículo 22 das obras do Espírito, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, né? Amor é o primeiro ponto, gozo é o segundo ponto, paz é o terceiro ponto, longanimidade é o quarto ponto, benignidade é o quinto ponto, bondade é o sexto ponto, fé é o sétimo ponto, mansidão é o oitavo ponto e temperança o nono ponto. Ou seja, o número 9. Isso nos faz lembrar os 9 dons do Espírito Santo. A pessoa que anda segundo o Espírito, ela pratica esses 9 dons aqui do Espírito Santo. Então, contra esses aí, não há nenhuma condenação. Não há condenação. A igreja fiel, o arrebatamento é exatamente o arrebatamento, ele é exatamente um presente de Deus aos fiéis da terra. O arrebatamento, Deus vai presentear a igreja com o arrebatamento, a igreja fiel, a igreja que não se contextualiza com esse mundo, a igreja que não embaraça com esse mundo, ou seja, a igreja quadrada mesmo. Crente quadrado, ele bate de quina e não rola, meu irmão. Quadrado não rola, nós temos que ser crente quadrado. Crente redondo tá rolando para dentro do inferno, é igual uma bola, ele rola. Então tem muito crente redondo nesses últimos dias. Existe o crente quadrado e o crente redondo. Sejamos crente quadrado. Quadrado bate de quina e não rola. Os redondos estão se lambuzando com esse mundo e estão rolando para dentro do inferno. Com essas músicas nojentas, gospel dentro das igrejas. Esse evangelho falso aí da prosperidade. Então, meus irmãos, andemos em espírito, porque não há nenhuma condenação para todos aqueles que andam em espírito. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do Senhor. Amém.